Lei Complementar número 75 dispõe sobre a organização, as atribuições, o estatuto do Ministério Público da União. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. O Congresso Nacional decreta: Título 1 das Disposições Gerais. Capítulo 1 da definição dos princípios e das funções institucionais. Artigo 1º. O Ministério Público da União, organizado por lei complementar, é instituição permanente essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Artigo 2º. Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal. Artigo 3º. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial, tendo em vista, a linha A, o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei. A linha B, a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio público. A linha C, a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder. A linha D, a indisponibilidade da persecução penal. A linha E, a competência dos órgãos incumbidos na segurança pública. Artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público da União a unidade, a indivisibilidade, a independência funcional. Artigo 5º. São funções institucionais do Ministério Público da União. Inciso 1. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios. A linha A, a soberania e a representatividade popular. A linha B, os direitos políticos. A linha C, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A linha D, a indissolubilidade da União. A linha E, a independência e harmonia dos poderes da União. A linha F, a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A linha G, as vedações impostas à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios. A linha H, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União. Inciso 2. Zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos. A linha A, ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte. A linha B, às finanças públicas. A linha C, a atividade econômica, a política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional. A linha D, a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social e ao meio ambiente. A linha E, a segurança pública. Inciso 3. A defesa dos seguintes bens e interesses. A linha A, ao patrimônio nacional. A linha B, o patrimônio público e social. A linha C, o patrimônio cultural brasileiro. A linha D, o meio ambiente. A linha E, os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. Inciso 4. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União, dos serviços de relevância pública e dos meios de comunicação social aos princípios, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e na lei, relativos à comunicação social. Inciso 5. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto, a linha A, aos direitos assegurados na Constituição Federal, relativos às ações e aos serviços de saúde e educação.
A linha B, aos princípios de legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Inciso 6. Exercer outras funções previstas na Constituição Federal e na lei. Parágrafo 1º. Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar pela observância dos princípios e competências da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funções. Parágrafo 2º. Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Federal e por esta lei complementar ao Ministério Público da União, observado os princípios e normas nelas estabelecidos. Capítulo 2. Dos instrumentos de atuação. Artigo 6º. Compete ao Ministério Público da União, inciso 1, promover a ação direta de inconstitucionalidade e o respectivo pedido de medida cautelar. Inciso 2. Promover a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Inciso 3. Promover a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição Federal. Inciso 4. Promover a representação para intervenção federal dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 5. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso 6. Impetrar habeas corpus em mandato de segurança. Inciso 7. Promover o inquérito civil e ação civil pública para, a linha A, a proteção dos direitos constitucionais, a linha B, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. A linha C, a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos a comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor. A linha D, outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos. Inciso 8. Promover outras ações, nelas incluído o mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos. Inciso 9. Promover ação visando ao cancelamento da naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 10. Promover a responsabilidade dos executores ou agentes do Estado de Defesa ou do Estado de Sítio pelos ilícitos cometidos no período de sua duração. Inciso 11. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos os relativos às terras, por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis. Inciso 12. Propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. Inciso 13. Propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Inciso 14. Promover ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto: a linha A, ao Estado de Direito e às instituições democráticas; a linha B, à ordem econômica e financeira; a linha C, à ordem social; a linha D, ao patrimônio cultural brasileiro; a linha E, à manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; a linha F, à probidade administrativa; a linha G, ao meio ambiente. Inciso 15. Manifestar-se em qualquer fase dos processos acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Inciso 17. Propor as ações cabíveis para: a linha A, perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal; a linha B, declaração de nulidade de atos ou contratos geradores de endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal ou com repercussão direta ou indireta em suas finanças. A linha C, dissolução compulsória de associações, inclusive de partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal. A linha D, cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos previstos na Constituição Federal.
A linha E, declaração de nulidade de cláusula contratual, que contrarie direito do consumidor. Inciso 18. Representar. A linha A, ao órgão judicial competente para a quebra de sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins. A linha B, ao Congresso Nacional, visando ao exercício das competências deste ou de qualquer de suas casas ou comissões. A linha C, ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste. A linha D, ao órgão judicial competente, visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Inciso 19. Promover a responsabilidade, a linha A, da autoridade competente pelo não exercício das incumbências constitucional e legalmente impostas ao poder público da União, em defesa do meio ambiente e de sua preservação e de sua recuperação. A linha B, de pessoas físicas ou jurídicas em razão da prática da atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e reparação dos danos causados. Inciso 20. Expedir recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis. Parágrafo 1º. Será assegurada a participação do Ministério Público da União como instituição observadora na forma e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão ou administração pública direta, indireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. Parágrafo 2º. A lei assegurará a participação do Ministério Público da União nos órgãos colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para a defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da instituição. Artigo 7º. Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que é necessário ao exercício de suas funções institucionais, inciso 1. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3. Requisitar a autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Artigo 8º. Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos procedimentos de sua competência, inciso 1, notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva no caso de ausência injustificada. Inciso 2, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da administração pública direta ou indireta. Inciso 3, requisitar da administração pública serviços temporários de seus servidores e meios, materiais necessários para a realização de atividades específicas. Inciso 4, requisitar informações e documentos de entidades privadas. Inciso 5, realizar inspeções e diligências investigatórias. Inciso 6, ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio. Inciso 7, expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar. Inciso 8, ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviços de relevância pública. Inciso 9, requisitar auxílio de força policial. Parágrafo 1º. O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar. A ação penal, na hipótese, poderá ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente na forma da Lei Processual Penal. Parágrafo 2º. Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência de caráter sigiloso da informação, do registro do dado ou do documento que lhe seja fornecido.
Parágrafo 3º. A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa. Parágrafo 4º. As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério Público, quando tiverem como destinatário o Presidente da República ou Vice-Presidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro do Estado, Ministro do Tribunal Superior, Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe da missão diplomática de caráter permanente, serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-Geral da República ou outro órgão do Ministério Público, a quem essa atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data, hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso. Parágrafo 5º. As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável de até 10 dias para atendimento prorrogável mediante solicitação justificada. Capítulo 3 do controle externo da atividade policial. Artigo 9. O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial por meio de medidas judiciais e extrajudiciais, podendo: inciso 1. Ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais. 2. Ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade fim policial. 3. Representar a autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder. Inciso 4. Requisitar a autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial. Inciso 5. Promover a ação penal por abuso de poder. Artigo 10. A prisão de qualquer pessoa por parte da autoridade federal ou do Distrito Federal e territórios deverá ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão. Capítulo 4 da Defesa dos Direitos Constitucionais. Artigo 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa a garantia do seu efetivo respeito pelos poderes públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública. Artigo 12. O Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de ofício ou mediante representação, notificando a autoridade questionada para que preste informação no prazo que assinar. Artigo 13. Recebidas ou não as informações, instruído o caso, se o Procurador dos Direitos do Cidadão concluir que direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetição ou que determine a cessação do desrespeito verificado. Artigo 14. Não atendida no prazo devido a notificação prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucionais. Artigo 15. É vedado aos órgãos de defesa dos direitos constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de direitos individuais lesados. Parágrafo 1º. Quando a legitimidade para a ação decorrente da inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos. Parágrafo 2º. Sempre que o titular do direito lesado não puder constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso com os elementos colhidos será encaminhado à Defensoria Pública competente. Artigo 16. A lei regulará os procedimentos da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais do cidadão. Capítulo 5 das garantias e das prerrogativas. Artigo 17. Os membros do Ministério Público da União
gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade. Após 2 anos de efetivo exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. Artigo 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União. 1. Institucionais. Alínea A. Sentar-se no mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem. B. Usar vestes talares. C. Ter ingresso e trânsito livre em razão de serviço em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. D. Prioridade em qualquer serviço de transporte ou comunicação público ou privado, no território nacional, quando é serviço de caráter urgente. E. O porte de arma independente de autorização. E. Carteira de identidade especial, de acordo com o modelo aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes dos incisos 1, alínea C, D e E, do inciso 2, alínea D, E e F deste artigo. Inciso 2. Processuais. Alínea A. Do Procurador-Geral da República por ser processado e julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Alínea B. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Alínea C. Do membro do Ministério Público da União que oficie perante juízos de primeira instância ser processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade pelos tribunais regionais federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha D. Ser preso ou detido somente por ordem escrita do tribunal competente, ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação àquele tribunal ou ao Procurador-Geral da República, sob pena de responsabilidade. A linha E. Ser recolhido à prisão especial ou sala do Estado-Maior, com direito à privacidade e à disposição do tribunal competente para o julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final, e à dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena. A linha F. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. A linha G. Ser ouvido como testemunhas em dia, hora e local previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente. A linha H. Receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitos em que tiver que oficiar. Parágrafo único. Quando no curso de investigação houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Artigo 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais membros da instituição, as que forem reservadas aos magistrados perante os quais oficiem. Artigo 20. Os órgãos do Ministério Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos colegiados em que oficiem. Artigo 21. As garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público da União são inerentes ao exercício de suas funções e irrenunciáveis. Parágrafo único. As garantias e prerrogativas nesta lei complementar não excluem as que sejam estabelecidas em outras leis. Capítulo 6. Da autonomia do Ministério Público. Artigo 22. Ao Ministério Público da União
é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe, inciso 1, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Inciso 2. Prover aos cargos de suas carreiras e dos serviços auxiliares. Inciso 3. Organizar os serviços auxiliares. Inciso 4. Praticar atos próprios de gestão. Artigo 23. O Ministério Público da União elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, serão entregues até o dia 20 de cada mês. Parágrafo 2º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público da União será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas da União, segundo o disposto no título 4, capítulo 1, seção 9 da Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno. Parágrafo 3º. As contas referentes ao exercício anterior serão prestadas anualmente dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa do Congresso Nacional.